com muito carinho e reconhecimento, o presidente Paulo Zielkowski, as minhas mais justas homenagens. Quero cumprimentar o presidente Alckmin, vice-presidente da República e também ministro de Estado, que vem trazer o sentimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, como todos os senhores da plateia e senhoras presentes bem o sabem, passa por um processo convalescendo de uma situação à sua saúde. Quero saudar a todo o corpo ministerial, senhoras e senhores integrantes do Executivo, e a sua presença em conjunto dá uma demonstração inequívoca do comprometimento, presidente Marcelo Freixo, que esse governo tem demonstrado que é o de ouvir. Aqui nós temos mais de 10 senhores e senhoras ministros a dizer que o governo de portas abertas, a saber ouvir, a poder acolher as reivindicações e poder operar em termos práticos em respostas efetivas, porque é o que bem nós queremos. Quero saudar a todos os demais outros integrantes, a direção desta entidade e rapidamente, até porque, como o próprio presidente Paulo Zielkowski bem salientou, esse momento é um momento para que nós possamos abrir os nossos braços, acolhê-los a todos em mais uma marcha que se faz ao longo das últimas 2 décadas e meia, efusivamente motivadora. Eu tive particularmente a oportunidade, porque já experimentei, como muitos das senhoras e dos senhores, as agruras próprias de quem passa à frente dos executivos municipais. Mas isso não justificaria para que nós deixássemos dizer a maior honra que um homem público pode ter, porque mesmo na condição de senador da República nesse instante, não me esqueço um só dia de ter sido prefeito de Campina Grande, no estado da Paraíba, porque é o sentimento de realizar e de poder ver no retorno de um olhar, no brilho, do cumprimento, do reconhecimento ou da própria crítica, o esforço que você bem o faz. Valorizo muito. E trago essa palavra do presidente Rodrigo Pacheco, que muito melhor do que eu próprio poderia expender e transmitir-lhes aquilo que tem sido ao longo desses últimos anos, e agradeço, presidente Paulo Zielkowski, Vossa Excelência, na robusta, enriquecedora exposição que o fez, ilustrando as situações, pôde também, numa rápida homenagem ao Legislativo Nacional, dizer que as duas casas têm se portado como são os seus deveres, discutindo as demandas e fazendo com que as mesmas pudessem ser deliberadas e postas em práticas, e aqui não estarei a fazer detalhamentos exemplificando aquelas que bem Vossa Senhoria o mencionou, porque em mais de 100 de emendas constitucionais que passam a integrar a Carta Magna Nacional, 14 destas surgiram do trabalho, do envolvimento, da presença dos senhores e das senhoras gestores em Brasília, falando aos congressistas sobre as importâncias e as sensibilidades de cada uma das mesmas. A minha presença nessa manhã, até porque o Senado Federal, ao lado da Câmara dos Deputados, terá um espaço para que nós façamos esse debate melhor, com mais tempo, na manhã desta próxima quarta-feira, é para saudá-los, trazer o compromisso inarredável e reiterado do Senado Federal, sob a presidência do presidente Rodrigo Pacheco, para dizer que estamos à disposição, para que trabalhemos, em especial nesse ano que vai ser definitivamente importante às nossas vidas como cidadãos e às vidas enquanto organização política dos municípios e nossos estados, porque vamos enfrentar definitivamente com a crença que de fato haveremos de superar a reforma tributária, que muito dirá aos senhores e às senhoras e que, portanto, muito cobrará às presenças de todos e de todas, para que nós possamos construir definitivamente algo que possa atender, se não na plenitude do ideal, mas aquilo que fundamentalmente será muito melhor do que aquilo que nós estamos a nos deparar nas últimas décadas. São essas as minhas palavras em nome da presidência do Senado Federal, na condição do seu primeiro vice-presidente. Muito me orgulha ter podido ter a experiência como gestor público municipal, e não seria, e posso apenas fazer uma menção, não desconhecendo a palavra que o governador Zema disse,
eu também, na condição de senador, recebo dos próprios prefeitos e dos próprios cidadãos, porque não é o fato de não mais estar na condição de gestor público que me afasta das ruas, que me afasta do ouvir, da queixa pertinente e oportuna que o cidadão faz. O homem público, independente do cargo eletivo que ocupe, tem que fazê-lo. Quando não o faz ou quando não chega, ele não está a ocupar o cargo que mereça. Um grande abraço aos senhores e às senhoras. Tenham um ótimo período de discussão nesta marcha e contem com o Legislativo, Senado Federal.